E aí, vamos desembaranhar uma das histórias mais complexas e profundas que a comunidade de Undertale já criou? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo para separar o cânone original e super focado na tragédia do quadrinho Something New de todas aquelas aparições caóticas pelo multiverso afora. Para quem acompanha de perto esse universo expandido, as inconsistências na história dão um nó na cabeça, né? Então, a ideia da nossa análise aqui é organizar essa bagunça toda numa linha lógica. Vamos transformar aquele mar de informações soltas numa jornada incrível sobre corrupção, luto e, claro, sobrevivência. Certo, vamos mergulhar nisso. Dá pra notar logo de cara a força inegável desse visual, que resume perfeitamente a mente fraturada de Killer Sands. O destaque absurdo vai para esse vazio escuro nos olhos, escorrendo esse líquido negro, que, na real, é pura determinação corrompida. E, claro, a marca inconfundível bem no peito, uma alma vermelha distorcida, parecendo um alvo. É uma mudança em tanto daquela figura cômica que a gente conhece na rota normal. A postura agressiva, o jeito de segurar a faca, mostram alguém que perdeu quase tudo que o tornava um monstro comum. Essa estética já dita totalmente o clima de horror psicológico que a gente vai explorar agora. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos ver uma oferta irrecusável. Segundo, os 4 estágios da corrupção. Terceiro, o arsenal de um assassino. Quarto, os amigos, inimigos e alucinações. E, por fim, a expansão para o multiverso. Parte 1. Uma oferta irrecusável. A gênese em Something New. Essa história de origem criada pelo artista Haha Fuabas no Tumblr é o que realmente constrói a fundação do personagem e mostra o peso da tragédia. Durante absurdos 176 genocídios seguidos, Sans resistiu. Ele simplesmente rejeitava o acordo sombrio de Chara ou do jogador. Mas aí vem a Rota 177. Os arquivos mostram que o jogador decidiu literalmente hackear o código do personagem, forçando a aceitação daquela parceria genocida só pelo capricho de ver, sabe, algo novo. E o que acontece depois é de quebrar o coração. As primeiras vítimas são Flowey, Grilby e, inevitavelmente, o próprio irmão Pipers. O pior é que o Pipers aceita o destino de braços abertos só para não ver o irmão sofrer. Isso leva o Sans a um colapso emocional total, chorando desesperado enquanto a anomalia humana o conforta com aquela velha promessa sombria de que ninguém vai se lembrar no próximo reset. A frase "está tudo na sua cabeça" bate de um jeito diferente aqui. Ela ilustra perfeitamente como a visão de mundo dele vai se distorcendo e corrompendo sem parar. Com cada reset, os bugs no código pioram e ele começa a ter alucinações pesadas das pessoas que matou. Chara e Freysk, por exemplo, aparecem do nada para dar uns conselhos totalmente bizarros. E a loucura é que ele tem tanta consciência de que não é mais o mesmo que passa a se afastar ativamente de outras versões alternativas de Sans. Ele logo avisa que não consegue mais sentir nada, funcionando meio que como um mecanismo de defesa, tentando se isolar da própria culpa e da monstruosidade que se tornou. Parte 2. Os 4 estágios da corrupção. Anatomia de um monstro. Agora, o que é muito interessante aqui é como a comunidade conseguiu estruturar conceitos mega abstratos em regras super precisas para essa degradação psicológica. No estágio 1, a alma dele volta a ser uma alma humana invertida e a culpa toma conta. É a fase em que ele ainda é acessível. Mas aí chegamos no estágio 2, o assassino clássico, que é onde as emoções são completamente suprimidas e a alma vira um círculo vermelho. E aqui vai um detalhe crucial. O vilão cósmico Nightmare Sans manipula tudo para manter o killer exatamente nesse estágio. Se ele passa para o estágio 3, vira uma máquina de violência cega, sem nenhum pingo de emoção. E o estágio 4? Bom, esse é o terror absoluto. O rosto dele fica todo preto, começam a vazar lágrimas gigantes de determinação e ele simplesmente destrói o que estiver pela frente. Ele ignora ordens, ataca sem motivo, vira um verdadeiro abismo de destruição. Parte 3. O arsenal de um assassino. Estatísticas e armamento. Com uma quebra mental dessas era de se esperar um poder absurdamente alto, né? Esses números mostram bem o tamanho da ameaça. O nível de violência, o famoso LV, chega na marca inacreditável de 999.999. Por causa dessa sequência bizarra de genocídios e absorção de poder, a alma do killer acumulou tanta determinação que bate de frente com a da própria anomalia humana. E um ponto importantíssimo para esclarecer, não é o elemento ódio, como muita gente na comunidade costuma presumir equivocadamente, mas sim uma overdose letal de pura determinação. E o arsenal para aguentar isso é implacável. A arma principal é a lendária Real Knife, a faca verdadeira, que garante um poder de ataque de 99. E olha só que detalhe curioso e super específico, o killer é canhoto.
Ah, e diferente do que rola em muitas criações de fãs por aí, as fontes oficiais confirmam que ele não consegue invocar facas vermelhas feitas de magia, não. No combate, ele apela para versões gigantescas dos clássicos crânios Gaster Blasters, que agora jorram determinação negra e têm pupilas brancas bem pequenas. Só que ele usa isso apenas para finalizar as lutas o mais rápido possível. Agora, a cereja do bolo do terror. Devido a esse pico surreal de determinação, ele tem uma resistência altíssima contra a habilidade de controle mental e conseguiu os poderes de salvar, carregar e até mesmo apagar arquivos do jogo. Parte 4. Amigos, inimigos e alucinações. O legado do multiverso. Mas calma, nem toda essa história se resume à violência pura. O legado desse universo também foca muito nas conexões complexas que acabam surgindo pelas fendas do multiverso. Por exemplo, existe uma ramificação conhecida como o Final Bom. Depois de entrar para aquele esquadrão de vilões, ele farra uma amizade bem inesperada com Color Sans, e isso traz uma faísca de esperança para a narrativa. Essa frase, "não se machuque por eles", ilustra super bem o esforço do Color para tentar fazer o Killer recuperar o livre-arbítrio e parar de reprimir as próprias emoções só para obedecer às ordens manipuladoras do Nightmare. É um gesto pequeno, mas que prova que no meio de tanto caos, ainda rola uma chance de redenção e recuperação mental. Aproveitando o gancho, é fundamental a gente esclarecer uma confusão enorme que vive circulando pela comunidade, principalmente em fóruns como Reddit. De um lado, a gente tem o verdadeiro Killer Sans, lá do quadrinho Something New. Ele ainda é metade monstro e vive lutando contra uma culpa constante, sempre oscilando naqueles estágios psicológicos que vimos agora há pouco. Do outro lado, existe o Lethal Dual Sense, que o pessoal confunde bastante, mas que é, na real, uma versão 100% controlada pela Shara. O Lethal Dual tem uma alma humana permanente de determinação, absolutamente nenhum traço da metade monstro sobrando e zero remorso. São entidades narrativamente muito distintas. Parte 5. Expandindo o multiverso de AUs, outcodes e alianças. E isso ilustra de forma brilhante como o personagem evoluiu, mostrando como uma tragédia que era isolada acabou se espalhando para outras realidades alternativas. O que começou como um terror focado virou uma ameaça em escala multiversal. O Killer atinge o status de outcode, o que significa que ele existe fora de um único universo fixo. Nisso, ele acaba virando o primeiro recruta e um servo extremamente valioso para o Nightmare, integrando uma gangue mortal junto com o Error, o Dust e o Horror. Em séries grandiosas como Underverse, a gente vê essa natureza caótica em ação no episódio 0.4. Ele substitui o Cross como antagonista, sai viajando pelos universos e acaba executando friamente a versão totalmente pacífica do Sans lá em Outer Tale. Ele literalmente se torna força bruta para entidades muito maiores. Para fechar a nossa exploração estruturada de hoje, fica esse questionamento super provocativo para a gente refletir. Quando um código de jogo é forçado até o seu limite, será que a agência do jogador está realmente arrancando a essência de personagens tão queridos? Ou será que ela está apenas revelando e libertando os monstros que já espreitavam ali por baixo da superfície o tempo todo? Essa é a grande genialidade e a criatividade deliciosamente sombria que move o universo estendido de Undertale e até o próprio design do jogo. Ver a queda de um herói preguiçoso para um assassino implacável, só pela mera curiosidade de ver algo novo, é de fato inesquecível. Fica aí a reflexão para a gente processar. Um abraço e até a próxima análise.